Olá, sejam bem-vindos ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, temporada 2023. Na verdade, uma iniciativa do LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais do Estado de Santa Catarina, que reúne as principais organizações de todos os setores da nossa economia, em conjunto com o Sistema Catarinense de Comunicação. O objetivo dessa série de entrevistas com líderes empresariais, líderes de organizações catarinenses, brasileiras, é de levar ao conhecimento da sociedade um pouco mais a respeito de empresas, marcas e lideranças que estão construindo o futuro, construindo a nova economia. E nada mais oportuno do que a nossa conversa desse Lead Talks, que tem a ver com inovação e sustentabilidade. Estamos recebendo Matheus Dressler, que é CEO da WeCharge, uma das empresas inovadoras que representa um pouco dessa nova economia. A WeCharge é uma empresa focada em carregamento de carros elétricos, faz parte do grupo de empresas Dimas, que tem negócios em diversos setores, como construção civil, mercado automotivo, entre outras bandeiras, representando no estado de Santa Catarina a Ford e a Volvo, que tem avançado cada vez mais numa nova matriz energética para o mercado automotivo em todo o mundo, e a WeCharge vem, de algum modo, contribuir para essa construção de um novo comportamento de uma nova economia. Matheus, seja super bem-vindo ao Lead Talks. Eu queria começar um pouquinho te ouvindo sobre a construção da jovem WeCharge, né, como parte do Grupo Dimas, como surgiu a ideia, o projeto, em que pé que a WeCharge está hoje. Seja bem-vindo. Perfeito. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, né, para todos que estão nos assistindo. Bom, a WeCharge iniciou justamente nessa movimentação que tu comentou sobre o Grupo Dimas, né, de inovação e sustentabilidade. Então, justamente na parte da construção civil, já ter prédios com painel solar, com uma obra 100% sem papel, com reaproveitamento da água da chuva, por exemplo, e na parte da Dimas Automóveis, né, a gente tem a Volvo, que desde 2020 e 2021 só tem modelos híbridos e elétricos no seu portfólio, não traz mais carros a combustão ao Brasil. Então, nesse momento de transição, né, nasceu essa tanto demanda, mas tanto dos clientes Volvo, quanto dos clientes também da construtora, de ter carregadores nas suas casas, nos seus prédios e também em locais públicos, né? Então, a WeCharge justamente nasceu para atender essa demanda, mas no momento que a gente começou a estudar mais o mercado, identificar os problemas, né, e as oportunidades, a gente viu que a WeCharge, na verdade, tinha o potencial, e tem o potencial de ser algo muito maior e que vá além de Santa Catarina e além só do cliente Volvo ou do cliente, né, da construtora. Então, hoje, né, a WeCharge ela tem duas principais frentes, a distribuição de carregadores. Então, a gente revende carregadores. Hoje, a gente é distribuidor da marca Wallbox, que é uma marca espanhola, um fornecedor espanhol. Estamos trazendo esses carregadores para o Brasil como um diferencial pela parte de conectividade e segurança também. Então, é um carregador extremamente compacto e muito tecnológico. E a gente acaba, né, trazendo essa solução tanto para casa, para os condomínios, para centros comerciais, postos de gasolina, recarga rápida e semi-rápida e ultra rápida. Então, todas as potências e todas as faixas de potência. E aí também temos a parte da rede de eletropostos, que é a parte de recarga pública, onde a gente, né, tem carregadores em shoppings, em centros comerciais, postos de gasolina, então nas estradas. Então, quando a gente fala de WeCharge, a gente fala muito sobre a solução de recarga para veículos elétricos, seja em casa, no prédio, no condomínio, nas estradas, né, na verdade, onde o cliente está. Porque quando a gente fala de abastecimento de veículo elétrico, é muito uma quebra de paradigma, né? Antes a gente, com veículo a combustão, sempre ia até um local, até um posto de gasolina para fazer esse abastecimento. E hoje em dia, com o veículo elétrico, na verdade, é onde o carro está parado, ele tem a possibilidade de estar carregando. Então, a maior parte é feita em casa, durante a noite, numa recarga mais lenta, sem necessidade de ser recarga rápida, né? Para também não ter uma mudança na infraestrutura de casa. E aí, quando, claro, vai fazer uma viagem, você consegue fazer se adaptar e parar onde tem carregadores. E, normalmente, esses lugares têm um restaurante bom, né? Um bom lugar para ficar lá, mas, normalmente, essas recargas hoje estão cada vez mais rápidas. E aí, claro, também no seu trabalho, no shopping, supermercados, lugares onde você fica um tempo considerável, né? E esse tempo ele deixa o carro carregando. Então, tem bastante mudança, né? Essa nova transição. Você comentou muito como os projetos, os empreendimentos do Grupo Dimas têm a marca da inovação
e da sustentabilidade, a marca dessa nova economia, né? Perfeito. Quando a gente fala de carros elétricos, né? Quando a gente fala, na verdade, dos novos modelos do automotivo, né, no mundo, né? Inclusive discussões sobre carros voadores, sobre os Jetsons, né? Vamos dizer assim, né? Eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre essa mudança de comportamento, essa mudança de tendências, né? Por que esse assunto se tornou tão relevante para a nova economia? Por que o segmento automotivo tem passado por essa transformação de maneira tão acelerada? Qual que é a visão da WeCharge a respeito desse futuro, desse comportamento, né? Perfeito. Então, antes a gente tinha muito a questão do petróleo, né, como um item aí de valor, e hoje se fala em energia, então 1 kWh, né, nessa unidade de energia. Por quê? Porque justamente a mobilidade elétrica, né, o veículo elétrico, ele é justamente o passo necessário para separar a gente dos Flintstones para os Jetsons, né, de trazer realmente toda essa parte, tudo que vem junto com a mobilidade elétrica é, na verdade, uma cadeia de gestão de energia, certo? Então, hoje tudo precisa de energia, e no momento onde tu tem um veículo elétrico, tu começa a ter mais demanda de ter um painel solar em casa, então tu começa a incentivar as pessoas a também ter uma geração 100% limpa, né, dentro da sua própria residência. A gente começa a falar sobre outras tecnologias, como é o V2G, então Vehicle to Grid, então um sistema onde o carro carrega a rede, né, ou a casa. Então tem hoje já modelos de veículos elétricos que ele tem esse carregador bidirecional, então além de você carregar o carro, o seu carro vira basicamente uma bateria sobre rodas, onde você pode abastecer a sua casa, né, o seu trabalho. A gente tem diversos exemplos no mundo onde isso já é possível e tem uma eficiência tanto energética quanto uma viabilidade econômica, né? Então, quando a gente fala por que o setor automotivo está mudando tanto, é muito por conta dessa eficiência da gestão da energia, certo? Então, o motor elétrico ele tem uma eficiência aí de mais de 90%, enquanto o motor a combustão, 30%. Né? Tem muita perda dentro do processo da combustão. No veículo elétrico, por exemplo, a gente tem freio regenerativo, então você não dissipa mais calor nas pastilhas de freio para frear o carro, você regenera essa energia cinética, né, do veículo em movimento de volta para as baterias. Então, tudo isso, né, faz parte de um ecossistema que digamos, a eletrificação é só a ponta do iceberg, digamos assim, mas para a gente ter uma sociedade muito mais eficiente e mais sustentável. Ou seja, mais do que a transformação específica do segmento automotivo, o que a gente está vendo é uma transformação rumo a uma economia verde. Perfeito. Rumo a um meio ambiente em maior equilíbrio com as organizações. Eu queria te ouvir, na introdução de uma nova tecnologia, um novo hábito, é natural que você tem aqueles primeiros que aderem e que se tornam entusiastas, mas você tem ainda uma maioria silenciosa que fica, vamos deixar como está para ver como é que fica, que fica aguardando se consolida realmente esse novo formato. Queria te ouvir um pouco mais, o que você diria para quem ainda tem a resistência, por exemplo, da ideia de que o carro elétrico vai deixá-lo na mão no meio do caminho, a insegurança de mudar completamente, né? Vamos lembrar que no Brasil, num passado não tão longínquo, houve todo um movimento de migração e incentivo ao carro com gás, né? Quantas pessoas, né, mudaram e readaptaram, né, os seus carros e depois viu que isso não tinha uma relação de equilíbrio adequada, né? Por que vai ser diferente dessa vez e como vencer e superar essa barreira ainda da insegurança? É real? É psicológica? Qual é o olhar que você tem a respeito? Show. Então, como toda nova tecnologia, sempre vai ter, como tu comentou, os entusiastas, né? E esses early adopters, né? E a gente já passou essa primeira fase. Então, hoje, realmente, a gente está numa etapa onde a gente está conseguindo atingir públicos maiores e, justamente, agora a tecnologia está muito mais madura também para atender a população como um todo, né? Se a gente for falar de história, o veículo elétrico, em 1910, tinha muito mais veículo elétrico do que veículo a combustão, por exemplo. Só que, por diversos motivos, o veículo a combustão, né, tomou uma proporção maior aí do mercado. Mas quando a gente fala, então, justamente desses preconceitos, né, ou até das limitações que existem hoje, muito se estudou também a questão do range anxiety, então da ansiedade da autonomia. Antes era algo que existia, né, que hoje a gente está conseguindo aos poucos quebrar, né? Então, a própria WeCharge, eu me orgulho de dizer isso, né, que a gente está sendo um player importante, um player transformador nessa questão de justamente oferecer carregadores
em locais públicos, né? Capilaridade, não só na cidade, mas como nas rodovias. Então, hoje, a WeCharge está investindo também em carregadores rápidos para que nas rodovias o cliente, né, o motorista do veículo elétrico, possa ser atendido de maneira segura. Até te trouxe um exemplo de uma viagem que a gente fez durante um evento em São Paulo sobre mobilidade elétrica. Então, a gente saiu de Florianópolis com um veículo 100% elétrico, uma Volvo XC40, e fizemos 2 paradas para recarregar. As 2 paradas mais ou menos de 40 a 50 minutos, que foi justamente o tempo para a gente tomar café da manhã, ir no banheiro e depois bem na hora do almoço, para a gente, né, almoçar, dar aquela pausa da viagem e foi bem justamente o período. Então, não teve um tempo de espera, né, não teve nenhum perrengue, digamos assim. E aí, isso, todas as empresas, né, todas as empresas de energia, de petróleo, enfim, estão investindo pesado nessa parte de infraestrutura de recarga. E a WeCharge, né, não é diferente. Então, a gente também, por ter um lado, um histórico talvez da Dimas de atendimento ao cliente, hoje sempre foi a característica principal dos grupos Dimas? Hoje o nosso foco é justamente na experiência de recarga. Então, há tempo atrás, digamos assim, quem estava investindo na infraestrutura de recarga eram as montadoras e as companhias de energia, mas algo muito mais para identificar, fazer um estudo de mercado, né, também incentivar, dizer que tem carregadores para o veículo elétrico novo, e aí que a experiência de carga acabou ficando um pouco de lado. Então, hoje, com a WeCharge, a gente traz, por exemplo, uma sala de monitoramento que monitora todos os carregadores em tempo real, então qualquer problema, a gente já consegue, né, através do nosso suporte especializado, arrumar o carregador ou, enfim, entrar em contato com o cliente para que não tenha nenhum problema. A gente, enfim, tem toda a parte de conectividade, então, relatórios sobre uso e demanda, entender nessa parte de dados, entender o perfil do cliente para melhor atender ele naquele local. Então, tudo isso acaba mudando bastante. Né? Queria te ouvir, Matheus, um pouquinho mais agora sobre o modelo de gestão da WeCharge. Como é que é o perfil hoje dos colaboradores da WeCharge, de como funciona por dentro, quais são os principais pontos que você destacaria da cultura da WeCharge, do modelo de inovação, do jeito WeCharge de lidar com o trabalho remoto, o trabalho presencial, o híbrido, né? A meritocracia, a maneira como vocês constroem as inovações, afinal vocês estão, de algum modo, contribuindo de maneira protagonista para a construção do futuro. Qual é o perfil do time WeCharge e que pontos você destacaria do modelo de atuação da empresa? Legal. Bom, a WeCharge, eu costumo dizer que ela é o melhor dos 2 mundos, né? Porque ela é uma startup, então tem toda essa autonomia, agilidade, mas ao mesmo tempo faz parte de um grupo bem consolidado, né? Com mais de 46 anos de história, que é a Dimas. Então, tudo iniciou comigo e com o Ricardo, né? Desenvolvendo o modelo, entendendo como que a gente iria entrar nesse mercado, e logo a expansão foi muito rápida, né? Então, como é um mercado novo, a gente precisa de mão de obra também qualificada. Nosso primeiro local de busca, com certeza, foi a universidade e claro, um polo também onde eu já fazia parte, que era o polo de inovação que existe hoje em mobilidade elétrica em Florianópolis. Então, existe uma equipe de competição chamada Ampera Racing, que produz protótipos de veículos elétricos, né, para uma competição nacional das universidades, e de lá saiu várias startups e também várias pessoas que têm esse perfil da inovação, do empreendedorismo e que querem fazer a diferença, né? Não só trabalhar na tecnologia, mas que é algo que vai impactar a sociedade. Então, lá foi o primeiro lugar onde a gente encontrou esses primeiros membros, né, da equipe e que, claro, hoje estão evoluindo junto com o projeto. Então, até, inclusive, agora a gente está abrindo novas vagas, expandindo a nossa equipe com pessoas, né, que têm esse perfil tem o senso de dono, né, que queiram fazer a diferença e que justamente estão buscando inovar através de algo que vai impactar a sociedade. Perfeito. Matheus, caminhando aí para o nosso endereçamento final e do nosso conteúdo de hoje, queria te ouvir um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Que você falasse um pouquinho da tua história no empreendedorismo, o teu olhar, você que convive com outros grandes talentos, né, jovens que também estão caminhando, né, para os seus próprios negócios, as iniciativas, que têm esse espírito de dono, que querem construir algo, né? Queria te ouvir um pouquinho, quais são suas perspectivas, o que você diria para outros jovens que também têm um pouco essa fagulha, mas ainda não se encorajaram para o caminho do empreendedorismo, onde você imagina que esse caminho te levará num futuro próximo, né?
Perfeito. Eu acho que tudo começa quando eu era mais novo, né? Meus pais são empresários, eles têm empresa de contabilidade, os dois são contadores. Então, desde cedo, acabo que sempre estive junto ao escritório e trabalhando. Meus primeiros empregos foram com eles, né, de office boy. Depois fui suporte técnico no sistema de contabilidade. Então, sempre fui aprendendo um pouco de tudo. E justamente quando eu iniciei meu técnico de eletrotécnica, que é a minha formação atual, né, faço engenharia elétrica na UFSC, mas atualmente sou técnico. Bom, eu sou técnico em eletrônica, né, com formação lá no 2º grau. Depois eu fiz economia, enfim, na faculdade. Então, eletrônica e eletrotécnica sempre tiveram suas sinergias. Exato, perfeito. Então, tudo eu acho que começou ali, né? E aí, quando eu estava lá no técnico, eu fui em um evento de energias renováveis da Fiesc. Eu acho que, se não me engano, era o 8º seminário de energia mais limpa. E foi lá onde eu conheci a equipe de competição que eu te comentei da Ampera. Certo. E conheci a mobilidade elétrica e comecei a entender um pouco mais sobre como atuar, né, com algo que iria impactar a sociedade. E foi ali que eu comecei a ter as primeiras aspirações de querer ter uma empresa de mobilidade elétrica, né? Então, além da WeCharge, eu também tenho uma outra startup de conversão de veículos a combustão em veículos elétricos, com sócios que eram da Ampera também. Mas justamente quando eu estava experimentando o mercado de trabalho, então fiz estágio na Celesc, fiz estágio em outra empresa, foi quando eu recebi o convite do Ricardo da gente realmente montar esse business, pegar essa parte da infraestrutura de recarga, que é algo que vem, às vezes a gente sempre fala, o que vem antes, o veículo elétrico ou a infraestrutura, o ovo, a galinha, e a gente comenta que tem que ser junto. Então, essa parte da infraestrutura, da parte de recarga, me brilhou os olhos justamente para a gente poder fazer a diferença. E o Ricardo, né, como é um empresário aí, de renome também, com bastante experiência, vem me ajudando bastante também na minha própria trajetória, mas também na jornada da WeCharge, né? Então... E essa complementariedade, né, também de um incentivador, de um tutor, de alguém que está, de algum modo, te transferindo experiência. Perfeito. E você com conhecimento, vontade de empreender. Exato, foi algo assim com bastante experiência, né, do atendimento ao cliente, a parte comercial muito Perfeito. Forte, que é o que o Ricardo tem. E eu vim justamente com a parte de mobilidade elétrica, né, com uma experiência mais técnica, mas que os dois juntos aí né, está formando, que é o WeCharge hoje. Então, que é o que a gente tem boas perspectivas pela frente. Né? Com certeza. Nossa conversa hoje do Lead Talks foi com o Matheus Dressler, CEO da WeCharge, uma das empresas que no segmento automotivo e de mudança dessa matriz do antigo para o novo, está ajudando a construir a transição, a ponte dos Flintstones para os Jetsons. Nos encontramos no próximo Lead Talks, Liderança para o Futuro, uma iniciativa do LEAD e do SCC, transmitido pelo canal do SBT do Estado de Santa Catarina e também no portal SCC10 para todo o país, para todo o mundo. Nos encontramos no próximo episódio dessa série de conteúdos incríveis.